Glória a Deus. Podeis assentar, queridos? Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, se for para bater palmas para Jesus, bata com gosto. Amém. É para Jesus, então dá um melhor. Amém. Agora sim. Negócio de ficar esse negocinho xoxo não é para Deus, não. Agora, neste momento, vamos meditar na palavra, amém? Então, eu quero convidar o pregador nessa noite aqui, Neto. Deus te abençoe. Vamos orar. E que a palavra do Senhor seja compartilhada através do servo do Senhor. Glória a Deus. Você crê que o Senhor vai falar com você nesta noite de uma forma extraordinária? Irmãos, muitas vezes os irmãos querem ouvir a mensagem através do pastor. Mas olha, irmãos, nós temos que entender que quem fala é o Espírito Santo. E Deus usa todos os seus servos. E o Neto é um dos irmãos aqui que tem se colocado na presença de Deus para ser usado como instrumento, né, Neto? Glória a Deus por isso. Está aqui, voz de trovão, né? Lá na igreja de Coríntios tinha um irmão chamado Apolo, que era conhecido como voz de trovão, varão eloquente, pregava com poder e graça. Que a Nibe também tem o Apolo aqui, né? O Apolo da Nibe. Amém? Vamos orar? Bem, você que está com saúde, cheio do Espírito Santo, coloque de pé mais uma vez para a gente orar. E daí depois da oração você fica à vontade. Pai, aqui está o teu servo, eu o apresento ao Senhor. E agora, Deus, que aquilo que ele já orou, aquilo que o Senhor já revelou, aquilo que o Senhor ministrou no coração dele, compartilha conosco. E nós queremos ouvir, ó Deus, a tua voz, a voz da tua palavra. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Boa noite, irmãos. Aí, eu nem falo tão grosso assim. Tá vendo? Esse pastor é demais. Se me perguntasse qual seria o meu sonho, morar com o meu pastor lá na casa dele. O meu desejo é que meu pastor me ligue todo dia. Meu pastor, ele sabe que ele mora aqui no meu coração. Né, pastor? Boa noite, queridos. Sem mais delongas, como é que vocês estão? Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Espero que todos estejam bem. E como eu sei, pastor Cidiel, que crente tem memória curta, eu queria só lembrar algumas coisas aqui. Há umas 2 ou 3 quartas-feiras, ou quinta-feira, teve um irmão aqui que ministrou sobre o caminho da felicidade, né, Tiagão? Acho que é isso mesmo, né? Depois, ele falou para a gente pegar um GPS e virar para a esquerda, não sei, mas irmão, vire para a direita. Amém? Brincadeira, mano. Depois, numa outra quinta-feira, veio um cabra aqui com um cabelo de porco-espinho, soltou uma rajada de versículo aqui que eu não conseguia acompanhar quase nada. E aí começou a cantar Yeshua, Yeshua, nosso irmão Riberton. Aí depois veio o meu pastor, lindão. E vocês lembram o que ele falou para nós fazer? Quem lembra? A última quinta-feira que o pastor ministrou. Tirar do modo soneca. Então que vocês tirem do modo soneca, presta atenção, porque eu tenho certeza em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tem uma palavra poderosa para entregar aqui nessa noite, para cada um de nós e principalmente para aquele que crê, amém? E aí, domingo, nós tivemos final de semana aqui, né? Maravilhoso. Quem teve aqui domingo? Pela manhã, pela noite. Não vou falar da manhã, mas na noite veio uma cantora, irmã, ministra da palavra e começou: quem é esse? Quem lembra? Vamos de novo, Nilson. O povo não lembra não. Falei que o crente tem memória curta, pastor Cidiel. Cantou assim, ó:
Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Em vez da morte me deu o que, queridos? Vida. Olha que coisa maravilhosa. E aí, por fim, é aonde eu gostaria de chegar. Veio um pastor aqui, libera uma palavra para a igreja, mas ele falou assim: eu tenho o direito de dizer que eu estou concluindo 3 vezes. Então, quando eu falar a primeira, falar a segunda, falar a terceira, vocês prestem atenção. E aí, cultão domingo, a responsabilidade, quinta-feira eu. Quem aqui sabe quem eu sou? Levanta a mão. Quem aqui me conhece? Quem não sabe de nada, levanta as 2 mãos, igual o pastor falou. Agora eu quero perguntar para vocês. Eu ia fazer, Sheila, mas não vou fazer, tá bom? Não vou desistir. Eu vou acabar ministrando. Eu ia te entregar o microfone, falar que não ia dar, mas eu lembrei que tem algo para ser dito aqui hoje. Quem aqui sabe quem é Jesus? Acho que todo mundo sabe quem é Jesus, né? E quem conhece Jesus aqui? Ah, não, pastor. Pastor do céu, só tinha que olhar o que eu olhei aqui agora. Quem conhece Jesus aqui, gente? Amém? Se você não conhece Jesus, procura conhecer, porque Ele tem o melhor dessa terra para a sua vida. Amém? Muito bem, e para nós começarmos, tomar água para parar de tremer. Primeiro pela fraqueza, comecei na academia, meus braços estão moídos, doendo, né? Mandaram cuidar do templo do Espírito Santo, comecei de novo. E aí, o temor do Senhor que é sobre mim, e eu temo muito, também faz com que eu tenha essa responsabilidade muito grande de estar aqui para compartilhar a palavra dele. Amém? E confesso que eu pensei em desistir. Não vou mentir, essa semana para mim não foi muito fácil, não foi da maneira que eu costumo viver. Inclusive meu pastor, lindão, na segunda-feira na reunião de líderes que nós tivemos aqui de célula, no final ele falou para mim, quando eu fui lá para dar tchau para ele, ele olhou para mim e falou: você não está bem. Foi ou não foi, pastor? O pastor falou para mim, e realmente. E aí eu pensei, o que eu vou falar para o pastor? Quinta-feira eu estou escalado, vou ter que ir lá na igreja. Vou inventar alguma coisa, uma dor de barriga, um negócio, né? Vou desistir. Falei, não vou nada. Mas, como é que o pastor falou? Midianitas, projete aí, por favor. E você que está com a sua Bíblia, no celular, física, que seja, abre aí no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 13. Por que eu não desisti? E antes de eu falar, não posso deixar também de fazer menção aqui à turma da grande comissão. Cadê a galera da grande comissão aí? Obrigado pela presença, obrigado pela intercessão. Vocês sabem que vocês moram aqui no meu coração, viu? Quem não daqui é o pastorzão. Amém, queridos? Então aí me veio a mensagem pedindo ao Senhor, conversando com o Senhor, sem entender o que estava acontecendo, aquele trem moendo aqui no meu coração, um ranço, por um tempo uma certa frieza. Acredito que aqui ninguém sente isso, né? E aí veio o texto na minha mente e falou assim: como que você quer chegar no final da caminhada, cruzar a linha de chegada e encontrar com Jesus, se você quer parar agora? E aí? E aí vem a palavra e fala que só vai ver a glória de Deus e será salvo quem? Até aonde?
Glória a Deus. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 13: aquele, porém, olha aí, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Esse texto, ele enfatiza a importância de nós, cristãos, perseverarmos na nossa fé. E a promessa é que nós seremos salvos, se permanecermos fiéis até o fim. Amém? E como nós vamos conseguir, se é que eu posso dar um tema para essa mensagem, persista na sua caminhada, não desista da sua caminhada com Cristo. E como que nós vamos conseguir vencer, chegar no final e cruzar a linha de chegada? Primeiro, nós sabemos que a caminhada com Cristo, ela é fácil, não é verdade? Você acha que é fácil, irmão? Caminhar com Cristo? Marcos, você acha que é fácil, Marcos? Caminhar com Cristo ou não? Já levou alguma porrada ou não? E aí vem o apóstolo João, quem puder abrir, o Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, e diz assim: Jesus dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais tribulação. Será que é isso mesmo? Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, o Senhor, venci o mundo. Amém, queridos? Então, na nossa caminhada cristã, até nós conseguirmos concluir ela, nós teremos vários desafios. E quais são os desafios que nós, crentes, temos que vencer para conseguirmos chegar até o final? Desobediência, infidelidade, aquele pecado que está escondido. Como que nós vamos conseguir vencer essa caminhada para a gente conseguir concluir aquilo que o Senhor tem para nós e receber, na verdade, o que o Senhor tem para nós? Porque na vida cristã podemos encontrar várias coisas que vão nos distrair no decorrer da nossa caminhada. Primeiro, tentações. Alguém aqui já sofreu alguma tentação? Amém, né? Perseguições. O senhor já sofreu perseguição, pastor Alex? Não precisa nem falar, né? Dúvidas, luta contra o pecado. Por isso que é importante lembrar que esses desafios não somente vêm para nos distrair, mas também para nos destruir muitas vezes e nos afastar dos caminhos do Senhor. Porém, muitos desses, se nós continuarmos perseverando, caminhando, ele vai servir para nos fortalecer, para nos edificar muitas das vezes, se nós não desistimos e persistimos. Amém? E na igreja também temos desafio. A NIB, graças a Deus, não tem. Tem um prédio ali construindo de não sei quantos milhões, temos que conseguir a verba para pagar, senão o povo vai lá e vapo, né? E aí, aqueles crentes mimimi, aqueles crentes chupetinha, né, pastor Cidiel? Que às vezes dá trabalho, pastor Alex tem que encarar. Mas, queridos, em primeiro lugar, para nós conseguirmos vencer, chegar no final da nossa caminhada, nós temos que perseverar, não desistir e confiar no Senhor, amém? E também, falando em confiar no Senhor, confiar nas suas promessas. Quem confia na promessa do Senhor aqui? E como é que você confia se você não conhece Jesus? Quem levantou a mão aí? Como é que faz? Tem intimidade com o Senhor, queridos. Não tenha vergonha. Olha só, Isaías 40, 31, é um texto maravilhoso. Esse eu tenho por obrigação ter ele gravado na minha mente, que é o versículo base do nosso motoclube Águia de Cristo. Ele fala assim, que vai ter horas, se quiser projetar, irmãos, por favor, Isaías 40, 31, diz o seguinte: mas os que
esperam no Senhor, renovam as suas forças, subirão com asas como águias. Tem hora que o crente está igual águia, ó, lá em cima, é ou não é? Tá tudo beleza, maravilha. Daqui a pouco, correrão e não se cansarão. Em vez de nós estar voando, nós estamos correndo, certo? Porém, continua dizendo que vai ter um momento, caminharão e não se fatigarão. Tem hora que tem crente que está andando, está morrendo. Quantas vezes o pastor tem que ficar aqui puxando a orelha do povo? Acorda, igreja. O apóstolo Paulo diz bem claro: desperta, tu que está acordado ou tu que dormes? Desperta. Pois bem, então, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, espere no Senhor e a sua força será renovada para você conseguir chegar no final da sua caminhada. Amém? Porém, Moisés, ele creu nas promessas de Deus. Moisés foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel na jornada do Egito, para tirar o povo da terra do Egito para levar para a terra prometida. Porém, no meio do caminho, muitos saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E toda hora ficavam ali murmurando e querendo voltar, porque diz que no Egito não tinha fome, não tinha sede. Porém, eles eram o quê quando estavam lá? Escravos. E o Senhor tirando ele para libertar o povo, e o povo reclamando. E apesar de toda essa adversidade, Moisés persistiu na sua liderança, buscando constantemente a orientação e cumprir a vontade do Senhor. E também lá em Gênesis, capítulo 17, quando o Senhor fala para Abraão que vai conceder um filho a Sara. E aí a Bíblia diz que Abraão riu, né, por dentro, não sei, mas ele riu lá no seu coração. Como pode eu com 100 anos ter um filho? Já pensou? Eu tenho 45 anos, já não posso mais fazer filho. Imagina ele com 100. Mas a espingarda ainda está com o cartucho carregado, tá, irmãos? Só para ficar claro. E aí, só para quebrar o gelo, irmãos, que... Amém, queridos? Então Abraão, ele riu, certo? Na promessa que o Senhor fez a ele, que era de dar um filho, certo? Isaac. E fez, Sara ganhou Isaac, e a gente sabe a história. Amém? Porém, ninguém pode impedir aquilo que Deus quer fazer. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, ninguém pode impedir. Porém, nós temos que perseverar na nossa caminhada. Vai vir lutas, vai vir dificuldades. Nós lemos aqui agora: no mundo tereis aflições, mas nós devemos ter bom ânimo. E também confiar nas promessas do Senhor. Amém? Pois Deus promete, no texto que nós lemos aqui, Isaías 40:31, que Ele vai renovar as nossas forças. Amém? E também, para nós conseguirmos vencer, sabemos que no meio da nossa jornada, até a linha de chegada, para nós conseguirmos romper ela e ter um encontro com Jesus, vamos ter dificuldades que muitas das vezes nos desanimam. Por exemplo, um dia alguém me convidou para ir na igreja, Montenegro, e eu falei: não vou. Não, vamos lá, moço, no culto e tal. Eu falei: não vou. E aí minha esposa também me chamava, eu falei: não vou. O dia que for para mim ir na igreja, eu vou para mim sentar lá, prestar atenção, ouvir a palavra, para mim ir lá, sentar, para outro passar e ver que eu estou lá dentro. Não vou. E aí, resumindo, um determinado dia eu fui e comecei minha caminhada com Cristo. No dia eu levantei a mão, entreguei a vida a Cristo, me batizei. Beleza, falei: agora é só alegria. Só alegria, porque eu estava lá no mundo, era só alegria, era só festa. Com Jesus, meu amigo, o dono do ouro, da prata, é que pode, faz, desmanda, o médico dos médicos que cura, faz morto ressuscitar.
faz cego ver, aleijado andar, está feito. E aí começa os desafios, a dificuldade na caminhada com o Senhor. E aí, resumindo, eu vim, caí nas mãos, pastorzão Alex e Sheila. Beleza, cheguei, começamos a caminhar junto aqui, eu na jornada, tudo certo, beleza. Ele, ô irmão, eu vejo que você poderia ser um diácono da igreja. Aí já veio um fardo. Falei, beleza, pastor, amém, né? Recebo, tamo junto. E aí não estava bom, num determinado tempo eu fui, caí lá no Bom Samaritano. Aí já veio mais um negócio, fiquei lá ajudando também, servindo. Aí o pastor falou, não, sua vida está muito tranquila. Vem, coloca eu junto. Cadê o chocolate que eu não estou vendo ela ali? Já saiu? A irmã Penha estava aí não? Ah, que você mudou de lugar, né, bonitinha? Achou que eu não ia te pegar. Aí vem o pastor Alex e fala, não, você vai fazer companhia com a irmã Penha lá no Kids, vai cuidar dos juniores, é super tranquilo. Aí vai eu para lá também. Aí começou mais um pouco de desafio. E o chocolate pegando no meu pé e o bombom dali, né? E aí eu falei, caramba, o negócio está começando a ficar complicado. E aí, por fim, o pastor pega e fala assim, você vai ser anfitrião, você vai com o irmão tal, e você vai ser líder de célula. Aí, meu amigo, quem é líder de célula aqui que está aqui hoje? Levanta a mão aí. É fácil ou não, irmão Boba? Fala aí. E aí, meu amigo, cuidar desse povo aqui, ó, bonito, cheiroso, olha. Me bota eu para ser líder de célula. E eu falei, não vou dar conta não vou vencer não. Vou abandonar. Mas aí, Josué, capítulo 1, verso 9. Eita, esse Deus é maravilhoso demais. Olha aí, projeta para nós, Josué, capítulo 1, verso 9. E aí eu querendo desistir, e aí o Senhor vem e fala comigo o seguinte, essa é minha ordem, seja fraco e medroso. Será? Igreja, vocês estão comigo aqui? Amém? Então quem crê no Senhor dos Exércitos, que está vivo, reina para todo sempre, aplauda o nome do Senhor, amém? Vamos despertar. Amém? Então essa é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o meu e o seu Deus, estará conosco por onde nós andarmos, colocarmos a planta dos nossos pés, amém? Então não desanime, queridos, foi cantado louvores aqui, ó, vencedor, certo? O Senhor nos levantou, tirou nós, cada um aqui, de um lamaçal. Eu, por exemplo, quem me conhece, sabe de onde o Senhor me tirou, sabe a obra que o Senhor fez na minha vida. E ó, onde eu estou aqui hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque eu não mereço estar aqui não, irmãos. Não mereço. Mas as misericórdias do Senhor que se renovam sobre minha vida, que me dá força, que me encoraja, que faz com que eu persista e continue caminhando, por isso que eu estou aqui. E principalmente, obediência. Obediência. Sou capacitado? Não me acho capacitado. Eu queria saber o que o pastor Alex ele enxerga em mim, com os olhos com 5%. Só manda lá a mensaginha, irmão, escala do mês de julho. Aí eu olho, me mandou para mim, é porque eu estou lá. Aí achei ele, eu falei, esquece isso. Mandei uma figurinha do homem de preto lá, esquece isso, irmã. Entendeu? E aí vem domingo aqui, vem um pastorzão aqui, que isso aqui quase pegou fogo. Aí eu falei, eu vou fazer o que lá, criatura? Pelo amor de Deus. E aí fica aquele negócio. Mas queridos, quando você para, que você volta de novo, alinha o seu GPS, a sua bússola, né, Tiagão? E aí você lembra, opa, o Senhor morreu por alguém. E entregou a vida dele. O Deus entregou o seu único filho por alguém. E quem é, gente? É eu e você.
eu e você. E o Senhor, Ele nos levanta, está na palavra dele, é por cabeça, não é por cauda. E esse é o motivo de nós estarmos aqui. O leão está ao nosso derredor, tentando nos tragar, nos matar, o inimigo nos acusando, o inimigo querendo nos destruir. Foi cantado aqui, o inimigo tenta o quê? Laços e embaraços para nos derrotar, mas não vai, porque o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso está conosco, caminhando conosco, andando ao nosso lado, pegando na nossa mão, e esse é o motivo que nós estamos aqui, amém? E por fim, como nós vamos conseguir cruzar a linha de chegada, depois de nós enfrentarmos os desafios? João 16:33, teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. E também, para nós conseguirmos chegar lá, nós devemos confiar nas promessas do Senhor, renovar as nossas forças, assim como asas, como águias, e depois não desanimar em meio à dificuldade. Fazer igual Cláudio Duarte, num vídeo que eu vi dele, semana passada. Ei, pastor, ô Nilson, tá sabendo, Nilson? Tá chegando uma crise aí, cara, uma crise financeira, não sei o que lá e tal. Aí o pastor virou para ele e falou: eu não vou participar, eu não quero. E daí que está vindo uma crise? E daí? O dono do ouro e da prata é meu pai. E aí? Eu vou deixar que as consequências ao meu derredor determine quem eu sou em Cristo Jesus? Será que eu vou olhar para a dificuldade e ela vai ser maior que o meu Deus? Será que eu olho lá para o saldo da minha conta, esse mês está meio apertado, esse mês não vai dar, e eu vou me desesperar e esquecer das promessas que o Senhor faz, das promessas que o Senhor prometeu? O pastor Alex falou aqui, foi liberada uma palavra para essa igreja: não vai faltar nada, mas somente para aqueles que esperam no Senhor, caminham com o Senhor e principalmente confiam nele. Amém? E por fim, para nós conseguirmos vencer, nós devemos perseverar na nossa fé. Amém? Hebreus 12, 1, 2. E eu já quero pedir para meus assessores preparar o material nosso ali, por favor. Hebreus 12, 1, 2. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão longe nos rodeia, tão perto nos rodeia. E aí, irmãos, olha aí no final: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então corramos desesperadamente. Pastor Cidial: irmãos, o fogo está caindo, você vai ver aqui agora, entrega sua vida para Jesus. É com calma, queridos, porque o tempo do Senhor é um, o nosso é outro. Pai, eu peço que o Senhor abra as portas para mim, que o Senhor venha me abençoar. Mas Pai, se o Senhor fizer essa passada por aqui, ó, eu acho que vai ser mais fácil. Às vezes a gente tenta o quê? Barganhar com o Senhor, e não dá certo, queridos, não dá certo. Porém, imagine uma corrida onde tem um prêmio, certo? Várias vezes o pastor Alex já ministrou aqui sobre a corrida da coroa, já falou, coroa corruptível e assim vai. Imagina a corrida, tem um prêmio lá no final, certo? Estamos todos nós aqui, ó, nos preparando, eu na academia,
para emagrecer, porque eu sei que quando eu for entrar lá no céu a porta é estreita, senão não vou conseguir passar, né? E nós estamos correndo sabendo que o prêmio está lá, o final, quem chegar primeiro ganha. E aí está eu aqui, sem preparo nenhum. Ah, eu vou ganhar, com fé e perseverança. Aí chega, certo? É que ele não está aí, mas eu até estava caçando. O carioca lá, o irmão carioca aqui da igreja, bombadão, crossfit, do meu lado. E aí, vamos nessa? Eu já olhei para o cara daquela estrutura, eu já desanimei, ué. Falei, não dá para mim não. Mas e a minha fé? E a minha fé? Será que eu não tenho chance? E se ele tropicar? Certo? Eu devo amar meu próximo, eu amo ele. Falei, Senhor, ele não pode ganhar, para ele não se encher de orgulho, faz ele tropicar. E aí eu vou lá e consigo chegar até o final. Então, queridos, para nós conseguirmos vencer a nossa corrida até o final e cruzar a linha de chegada, irmãos, pode colocar aí, por favor, que assim, ó, nós vamos fazer aqui, queridos, no final aqui uma demonstração, tá bom? Fiz uma performance a semana inteira treinando para chegar esse momento, doido para chegar quinta-feira logo. Pode ser mais lá, irmão, depois do, por favor, aí, para frente um pouquinho, mais para frente. Isso, pode deixar por aí, tá ótimo. Então, queridos, para a gente finalizar aqui, amém? Amém? Deixa os meus colaboradores ali, eles vão fazer uma linha de chegada ali para nós, e aí eu vou convidar aqui alguns irmãos para correr, tá bom? Para nós corrermos. Então, de repente, você que está aí dando uma risadinha, pode ser você que vai vir aqui daqui a pouco, viu? Fica esperto, não durma, presta atenção, tira aí do modo soneca, desperta, tu que dormes. E queridos, e para nós fortalecermos a nossa fé, principalmente, primeira maneira, conexão com o Pai através da nossa oração. Oração é alimento. A oração, ela nos dá força. A oração faz com que nós conseguimos nos conectar com o nosso Deus através da oração e também através da meditação da palavra, do estudo da palavra, certo? Hebreus 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus, ela é o quê? Viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão de alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Amém? No texto que o profeta falou aqui no dia que estava ministrando sobre o caminho da felicidade, ele ministrou em Salmos, capítulo 1, lá no verso 2, diz o quê? Que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Assim nós vamos conseguir perseverar até o final, aumentar a nossa fé, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? E por fim, para nós concluirmos, gostaria que colocasse ali a faixinha ali, amém? Para nós finalizarmos aqui a nossa caminhada com o Senhor, para nós conseguirmos vencer, certo? É um acessório que eu trouxe importado, tá bom? Não riam, irmãos, isso aqui tem 1001 utilidades, beleza? Vocês sabem, tá? Olha aí, cara, beleza, enrola aí, que eu vou ter que passar aí atropelando isso aí. Quer dizer, eu não, chamou o pastor Alex, né? Vou amarrar aqui, mano. Amém, irmãos? É porque a coisa aqui é ao vivo e a cores. Mas vocês vão entender. Eu acho que aí tá de boa, tá de boa. Fechou, pai. Acho que não cai não, tá bom. Irmãos, se vocês não olharem para lá agora, eu acredito que ela não vai cair não. Amém? Porém, para a gente finalizar agora, quero concluir. Minha mensagem foi bem rápida, certo?
Mas eu gostaria de deixar assim, se eu entregasse um exemplo, tudo no início, no final ia faltar alguma coisa. Mas a cereja do bolo, no modo de dizer, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês, todos nós cristãos temos uma missão aqui, certo? Sim ou não? Jesus, ele nos criou, nos deu fôlego de vida, colocou em nós o seu Espírito Santo, certo? Para que nós pudéssemos realizar, concluir, chegar até o final naquilo que ele determinou para cada um de nós, no seu tempo, certo? Porém, muitos antecipam a sua volta para casa, mas muitos não vão diretamente para casa, certo? Morar com o Senhor na Nova Jerusalém, devido às suas escolhas, devido à sua, talvez, falta de fé, o seu egoísmo, acabam indo por outro caminho. Mas o Senhor, Ele diz o seguinte, para nós conseguirmos vencer, certo? A nossa linha de chegada, cumprir a missão ao qual determinou para cada um de nós. Filipenses, capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses diz assim: tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, queridos, o Senhor que começou a boa obra em mim, em vocês, Ele vai concluir até o dia que Ele voltar para nos buscar, amém? E para nós finalizarmos, um dia, eu falei aqui, eu comecei minha caminhada com Cristo, certo? Entreguei minha vida para Cristo e comecei a trilhar essa caminhada. Não cruzei a linha de chegada ainda, certo? Talvez eu poderia ter sido arrebatado antes de vir para o culto, o pastor Alex ia pregar a palavra. Mas o Senhor quis que eu estivesse aqui, agora, nesse tempo, com vocês. Então eu comecei minha jornada, sabendo que eu tenho uma linha de chegada para me romper, certo? Porém, no meio do caminho eu comecei, me preparei, entreguei minha vida para Cristo, agora é 1000 maravilhas, e aí tudo beleza, começa aí, vou caminhar com Cristo agora, igreja, estou caminhando com Cristo, se anima, povo, aê, e aí eu estou caminhando com Cristo, mas espera aí, se eu começar a caminhar com Cristo agora, entreguei minha vida, o que meus amigos vão falar? Ah, não vou mais não, aí eu dou uma retraída, dou uma recuada. Não, mas Jesus falou que eu tenho que perseverar até o final, senão eu não vou ver a glória dele. Aí eu começo de novo, igreja, estou caminhando com Cristo. E aí, beleza, no meio do caminho eu falei, poxa vida, mas espera aí, se eu for para lá, vou ter que parar de ir lá tomar uma cervejinha com meus amigos, comer uma carne, não vai dar certo. Não, mas eu tenho que continuar. Não posso beber mais, agora eu sou crente. Amém, igreja? Posso beber mais, então vou continuar. Até porque eu bebia muito, viu? Por isso que eu estou falando isso. Minha mulher sabe. E estou caminhando. Vou chegar. Aí eu falei, não, mas espera aí, caramba. Parei de beber. Meus amigos, tô nem aí que eles vão falar. Mas eu gosto de uma pornografiazinha. Vou voltar aqui, pegar meu celularzinho. Ninguém está vendo, mesmo meu pastor não está vendo. Vou olhar. Não, mas espera aí, mas eu não posso. Eu tenho que concluir a minha caminhada. E aí eu venho caminhando. E aí no meio do caminho, caramba, o pastor me colocou como líder de célula de novo. Não vou dar conta não. É pesado, é chato. Tem uns irmãos, amém, né? Tem uns irmãos, amém. Não, mas eu tenho que continuar. Por que eu tenho que continuar? Por que eu devo continuar? Por que eu devo continuar? Para chegar lá no final, quando eu cruzar a linha de chegada. Segundo a Timóteo
4:7. Pode projetar aqui, por favor? 2 Timóteo 4:7. Vamos ler, igreja? Para nós chegarmos lá no final. O apóstolo Paulo disse que ele não conseguiu chegar à perfeição. Porém, ele fez o quê? 2 Timóteo 4:7. Vamos lá? Combati. E aí eu vim correndo, cheio de luta, cheio de pereba, Sheila me perturbando, carrega isso, busca isso, eu querendo desistir, não quero mais. Mas sabendo, Mateus 24:13 diz, com o texto que nós lemos no início, aquele, porém, olha aí, porém, que perseverar, persevere, igreja, não desista. Eu sei que muitas vezes nós vamos encontrar dificuldades. O profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26, lá vai dizer que ele tirou o nosso coração de pedra e colocou um de carne. Então, se eu chorar aqui, vocês não achem estranho. Amém? Então, para nós conseguirmos vencer, olha quem está esperando lá do lado de lá. Olha quem está esperando a gente lá do outro lado. A gente cantou aqui, eu tentei pular do barco, ele me encorajou. Tentei desistir, mas ele me animou de novo. Quantas vezes nós pensamos em tirar a própria vida? Será que tem alguém aqui que já pensou nisso? Não, a única solução é se eu tirar minha vida, resolve o problema, acaba tudo e... Mas não vai cruzar a linha. Então tenha ânimo, tenha bom ânimo. E quando eu cruzar essa linha aqui, queridos, você não está entendendo não. Romanos capítulo 1, se eu não me engano, ou é 12, agora deu um branco, mas eu sei que em Romanos fala que quando nós cruzarmos essa linha aqui, nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Vamos contar lá até 3? 1, 2, e aí eu vou vindo, persistindo, seguindo e vencedor. A morte não pôde parar. Pai, em nome de Jesus, a morte não pôde parar. Senhor, quantas vezes eu pensei em desistir, Pai? Eu achei que eu não ia dar conta. E agora quantas coisas eu enfrentei na minha vida, Senhor. E agora eu achava que a vida caminhando contigo ia ser fácil, mas foram tantas dificuldades, tantas barreiras, tantos perrengues passados. Mas eu não desisti, Pai. Eu não desisti, Pai. E eu estou aqui, Pai, te abraçando. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Papai, porque eu pequei contra ti, fiz coisas que não deveriam. Mas eu sei que as tuas misericórdias, elas se renovam sobre a minha vida. E o Senhor me perdoou. O Senhor me perdoou com teu sangue derramado lá naquela cruz pelo teu filho. E nessa noite, queridos, eu quero te encorajar. Continue sua caminhada. Não desista. O inimigo vai tentar te destruir, o inimigo vai tentar te atrapalhar. Mas o Senhor está lá te aguardando do outro lado. E aquele que perseverar até o final vai ter um encontro. Oh, Jesus, naquele dia com o Pai. Seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Vem para casa. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e que o Senhor possa revestir a cada um aqui com poder e graça todos os dias até que Ele venha para nos buscar. Amém?
Amém. Amém. Eu quero te convidar neste momento. Feche teus olhos. Vamos falar com o nosso Deus e Pai. A mensagem foi anunciada. O amor de Deus foi derramado sobre nossas vidas neste momento. Lembre-se, para que eu e você pudéssemos ter uma vida em Cristo, foi necessário que o Filho de Deus morresse na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Muitas vezes, amado, nós entregamos a vida ao Senhor, passado um tempo, o nosso amor por Deus se esfria. Mas tem um caminho, uma jornada, e o Senhor falou: perseverai até o fim. Perseverai até o fim, vale a pena. O Senhor disse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Ouça a voz de Deus. E Deus está dizendo: volte ao primeiro amor. Volte, igreja, ao primeiro amor. Volte, igreja, ao primeiro amor. Senhor Deus e Pai, se porventura, Senhor, há entre nós alguém que está com o coração frio, com a paixão pelo Senhor esfriado, Senhor, toca neste coração. Espírito Santo, acende o fogo, acende a paixão, acende o amor do teu povo, daquele que precisa, Senhor, voltar ao primeiro amor, voltar, ó Deus, às primeiras obras, voltar ao começo, se arrepender, lembrar de onde caíste e voltar novamente a Ti, Senhor. Se há, ó Deus, se há alguém, Pai, traga à Tua frente, traga aqui à frente, Senhor, traga ele no Teu altar, ó Deus, traga ao Teu altar, para que ele saia aqui nesta noite, ó Deus, com uma aliança renovada contigo. Senhor, nós entregamos esta vida sobre os Teus cuidados. Espírito Santo, toca, Senhor, toca nos corações aqui nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor com essa canção. Se o Espírito Santo ministrou o teu coração dizendo que você precisa voltar ao primeiro amor, meu amado, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Renove a sua fé. Declare diante de Deus: Senhor, eu quero renovar o meu amor por Ti, Senhor. Eu quero acender a minha paixão por Ti. Eu não quero mais viver uma vida fria, sem desejo de orar, sem desejo de adorar, sem desejo de Te servir. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Se você está nessa condição, ouça a voz do Espírito Santo. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Será que há alguém que precisa voltar a Deus neste momento? Eu quero te dar 1 minuto. 1 minuto. Se Deus está falando no seu coração, você tem 1 minuto para voltar a Deus. Meu amado, se o Espírito Santo está falando com você, não saia daqui sem renovar a sua fé e os seus votos com Deus. Deus está esperando por você. Deus está esperando pela tua vida.
Santo Deus, eu oro, Deus, intercedo por todos aqui nesta noite. Que ninguém saia daqui, ó Deus, sem estar renovado o primeiro amor. Espírito Santo do Senhor, enche-nos mais e mais com a Tua presença. Enche-nos mais e mais do Teu grande amor. Derrama sobre nós, Espírito Santo, esse primeiro amor que nós precisamos construir, viver em Cristo Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos aqui estão realmente no primeiro amor em Jesus? Que você seja sincero na sua declaração. Porque quando a gente está no primeiro amor, a gente não discute no chamado. O Senhor te chamou para uma missão. E nós precisamos cumprir a nossa missão. Servir ao Senhor de todo o nosso coração. Falar do amor de Deus. E viver uma vida em obediência e santidade. Amém? Eu quero orar sobre a tua vida. Estenda as tuas mãos. Eu quero declarar paz sobre a tua vida. Eu quero declarar uma noite abençoada. Uma semana próspera. Como eu já falei lá no momento que oramos, ali no momento das ofertas, dos dízimos. Eu creio que nesta noite Deus curou pessoas aqui. Pai, aqui estão os teus servos, Senhor, que creram em Jesus de todo o coração, que estão aqui perseverando em te conhecer mais. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo testemunho do irmão. Obrigado, ó Deus, pela tua presença. E agora nós oramos e pedimos a tua bênção sobre a vida da igreja. Que a paz de Deus, que a graça de Jesus, o nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o povo de Deus. Glória a Deus. Enchendo as ruas com uma santa canção, toquei o som da salvação e estremeça os portões do inferno. Santos de Deus, levantem as mãos e todos juntos vamos profetizar. Toquei o som da salvação e estremeça os portões do inferno. Santo é o nosso Deus.
abençoe vocês.